Olá, sou Douglas Izzo, estamos aqui novamente com o podcast Itaquá para Todos. Você que nos acompanha semanalmente, dá um joinha, curte, compartilha, ajuda a gente a ter uma moralzinha aí nas redes sociais. E como toda semana a gente traz um convidado especial para falar e fazer reflexões acerca dos problemas de Itaquaquecetuba, hoje nós vamos falar sobre habitação popular em Itaquá, né? E para isso eu trouxe dois ilustres companheiros aí que têm uma passagem e que militam e faz a luta por moradia popular. Do meu lado direito aqui está o Wendel, da Frente de Luta por Moradia. Muito obrigado por atender aí ao nosso convite. E a doutora Ana Paula Maria. Doutora Ana Paula, que tem uma militância que discute questões de direito das mulheres trabalhadoras aqui na nossa cidade e que também tem uma militância importante nas questões que envolvem a habitação. Então é um tema importante e eu costumo dizer que a habitação foi uma das primeiras lutas do ser humano, né? Quando os nossos antepassados estavam lá ainda naquele sistema de coleta, na formação aí do Homo sapiens, né, da raça humana, a primeira luta foi por moradia, né, na caverna ali e tal, e que continua, infelizmente, no Brasil, e numa cidade igual a nossa, a gente continua com essa luta. Eu vou começar esse bate-papo de hoje com o Wendel. Wendel, passa um cenário de como é que, desse problema em Itaquá, que é uma cidade carente da Grande São Paulo, só para quem, para entender historicamente, Itaquá até pouco tempo aí, até a década de 80, tinha 40 mil habitantes, e à medida que as pessoas foram expulsas de São Paulo, vieram para o extremo da Zona Oeste de São Paulo e chegaram em Itaquá. Hoje é uma cidade que tem mais de 400 mil habitantes e que a questão da habitação é um problema muito sério. Passa o quadro para a gente da habitação na nossa cidade. Sim, olá Douglas, obrigado pela oportunidade aqui de estar aqui compartilhando com você essa conversa também. A secretária da habitação, a gente sempre vai basear pelos cadastros que tem de moradia popular na cidade. O primeiro dado que ela passou para a gente aqui foi que havia 20 mil famílias cadastradas aguardando por moradia. Isso no começo da gestão, quando ela assumiu. Agora, o dado que a gente tem que são 40 mil famílias cadastradas, fora as que não estão, fora as que estão em situação de rua e que nunca foi atendida ou passou por um censo ou alguma coisa desse tipo. É um quadro grande, porque a cidade de Itaquá, ela, agora que começou uma tal de regularização fundiária, porque a cidade de Itaquá, basicamente, ela foi feita por ocupações. Ela é toda formada, na sua maioria, por ocupações. São moradias que não são legalizadas, ou pessoas que estão em área de risco ainda, como são várias famílias que estão na Maria Augusta, várias pessoas que estão em situação de rua na cidade também, que é um papo que a gente tem que discutir também, porque falta centro de acolhimento, falta moradia popular. Então, é uma coisa tão grande assim que a gente não tem nenhuma política pública que abrange tanto a pessoa que já está em situação de rua, tanto a pessoa que está passando sufoco no aluguel ou que está esperando há mais de 20, 30 anos aí uma moradia popular, que só é promessa. Bacana, rapaz. Eu agora vou passar aqui para a nossa querida doutora Ana Paula, para que ela comente aí. A gente sabe que o problema é um problema muito grave na cidade e que os governos, ao longo dos anos aí, relegaram. Você teve aí projeto habitacional do Quercia, que é das casinhas que tem ali no Morro Branco, que tem lá no Jardim Odete. Depois você tem na cidade também alguns, o antigo PAR, que foi do governo Fernando Henrique, o CDHU, mas que não conseguiu incorporar a longa demanda que tem. E agora a prefeitura apresenta e lança um projeto, que é um projeto, né, que está na Câmara Municipal, que é a questão
Lote social, programa do lote social. Eu quero que você conceitue o que é esse programa lote social e dizer como é que isso aí acontece efetivamente, é a melhor proposta para resolver os problemas habitacionais de São Paulo, de Itaquá, e como é que a gente combate esse déficit habitacional na cidade? Olá, Douglas. Olá, Wendel. Eu agradeço primeiramente ao convite, né? Para mim é um privilégio estar aqui. Olá a todas e todas que nos ouvem. E, como Rousseau disse, toda desigualdade começou quando a primeira cerca foi colocada no terreno, né? No dia que o homem colocou uma cerca no terreno e falou, esse terreno é meu, o problema da desigualdade se iniciou no mundo, né? E aqui em Itaquá não é diferente. O meu trabalho de conclusão de curso da universidade, isso já com 15 anos atrás, é sobre a regularização fundiária no município de Itaquaquecetuba. À época, isso em 2007, nós tínhamos em Itaquá 78% das habitações ocupadas de maneira irregulares. Sendo ocupações irregulares, sendo ocupações em lugares de emergência social, ou pessoas em situação de risco. Então, nós tínhamos todas essas questões. Como o Douglas bem falou, nós somos uma cidade dormitório que não crescemos, inchamos. Teve um inchaço populacional em Itaquaquecetuba sem que a urbanização acompanhasse, sem que houvesse um plano de urbanização eficiente para atender a demanda de pessoas que estavam migrando, né, para Itaquaquecetuba, gentrificada já do município de São Paulo. O que quer ser gentrificado? É quando o local fica caro demais para aquelas pessoas sobreviverem e elas terem que sair do local que elas estavam inicialmente e habitar em lugares mais afastados. O povo foi empurrado para a periferia. Foi empurrado. A periferia, ela incha e Itaquá passa a ser um município que recebe esse inchaço populacional sem que tivesse estruturas de urbanização, não de área. A área existe, mas não existe a urbanização necessária. Como também bem disse o Douglas, nós tivemos aí, durante esses anos, alguns projetos sociais de moradia. Né? Nós tivemos ainda, quando existia a implementação da CDHU, tinha o projeto das casas dos Quércias, do Quércia, que vinha como um processo de multirão, que isso é importante frisar, que vai recair agora nessa questão do lote social, que era um projeto de que o terreno era cedido pela prefeitura, a população cadastrada fazia um grupo de multirão, construía aquelas casas, cada um sabia qual era a sua unidade, construía ali, e ali eles tinham o seu local, o seu conjunto habitacional, o seu local de moradia, seu bairro. Então, alguns bairros aqui de Itaquá, ali principalmente no Jardim Odete, que é conhecido como Jardim Odete 2, foi feito assim, da época do José Carlos Sem Terra, né? Que assim, quem é do processo de moradia conhece bem. Atualmente, a gente continua com esse déficit. E quando a gente fala de 30 a 40 mil famílias, nós estamos falando de mais de 100 mil pessoas. Porque a gente estima que em cada família, tendo 4 pessoas em cada família, pai, mãe, 2 filhos, né? Uma estrutura básica familiar, multiplica. Isso, média, isso, né? é a média. A gente está colocando a média por baixo, né, Douglas? A gente estima que cerca de 120 mil pessoas no município de Itaquaquecetuba esteja em situação de insegurança urbana habitacional. E não há projetos, não há nenhuma lei, não há. Existe um projeto de lei encaminhado, uma intenção de projeto de lei, que ainda tem que passar, como foi assinada essa semana passada, é uma ordem de serviço para análise do plano diretor, que é o que faz o zoneamento do município, para ver quais áreas seriam possíveis atender à expectativa desses lotes. E como é que é esse projeto da prefeitura? Só para eu prefiro chamar de protótipo. Protótipo? É protótipo porque um desenho, não é um desenho, é um esboço, né? É um esboço que infelizmente é apresentado para a população como algo concreto,
né? Consolidado, né? Consolidado. E não está consolidado. Então, nós temos ali um protótipo, né? Um projeto, um pré-projeto, né? Habitacional, que seria por lotes sociais, que destinaria uma área da prefeitura, faria a divisão dessa área, entregaria a esses cadastrados, a essas pessoas e famílias cadastradas, e essas construiriam em forma de mutirão. Só que existe um vácuo na apresentação, e quem quiser pode ir até a página da Secretaria da Habitação do município de Itaquaquecetuba, que vai ter ali esse protótipo desse projeto, que fala da concessão de 99 anos. E por que eu falo que é um vácuo? Porque lá não deixa claro se essa concessão será efetuada pela renúncia fiscal da prefeitura por 99 anos do recolhimento de impostos daquela área, isso é uma concessão também, ou se essa concessão é a concessão deste terreno por 99 anos para as famílias mutuárias. Então, eu não posso, por ser... Então, assim, o que eu falar aqui para além disso, eu estarei fazendo ou ilações Como não ou... está especificado, há risco. Exato. Para quem entrar no programa. E eu falo assim, a lei ela tem que ter uma estrutura sólida e rígida, para que tanto eu, Douglas, o Wendel, ou qualquer outro que vá fazer a interpretação dessa lei, não crie dubidades, não seja dúbia. Quando ela é dúbia, ela tem que ser esclarecida, ou então ela passa a ser uma lei ilegal ou inatingível. Ou quando diz que não pode, pode, né? Se não está Exato. dizendo, olha, não pode. Exatamente, aquilo que não é proibido é permitido. É permitido, Cabe né? a interpretação de cada um. Né? Exato. Deixa eu, assim, para fazer um bate-bola aqui. Wendel, a gente que teve a doutora Ana Paula, os companheiros aí que são do movimento Esquerda Itaquá, a gente acompanhou a ocupação lá da Caplas. Fala pra gente, porque essa aí é a maior ocupação e a que está mais evidente para a população, né? Mas tem outras também. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ocupação e os desafios de quem está na ocupação e como é que foi o tratamento da prefeitura, que eu me lembro lá que eu cheguei lá uma vez, chegou um material, a polícia está vindo e tal, aquele terror, e botando louco em cima do povo. Então, fala para mim da ocupação da Caplas, os desafios, os problemas que vocês enfrentaram e também das outras ocupações da cidade. Sim. Lá, Douglas, a gente... Primeiro, minha mãe tinha vislumbrado aquela área, que a gente sempre fala. Aquela área ali estava há quase 20 anos já, abandonada, que a gente fala, sem função social da propriedade. Uma área que, na sua maioria, ela é pública, é da prefeitura. São 42 mil metros quadrados, 11 mil metros só, que é o canto de cima, é do particular, que também já está em dívida com a prefeitura, deve muito imposto, tem dívida trabalhista, tem toda uma questão que também já poderia ser desapropriado lá, mas tem todo um trâmite para isso, mas a maioria da área já era pública. Sabendo disso, muitas famílias nos procuraram, depois do falecimento da minha mãe, dizendo que estava sufocado com aluguel, sufocado com toda a pressão, de pós-pandemia também, porque foi esse período, o pessoal desesperado, falou, a gente tem aquela área, dá para se fazer moradia ali, vamos lá que a gente ajuda vocês. Fomos até lá, o pessoal foi e ocupou aquela área. Depois de 4 dias ocupado a Caplas, a prefeitura descobriu que o povo estava lá. Mandaram a comissão lá. Os caras estão atrasados, hein? Tá descolado. Depois de 4 dias. Quando chega lá, mandaram o secretário de segurança e tal. Tem uns vídeos, tudo registrado do que aconteceu. A gente explicou lá que as famílias que moravam lá. Eu não moro na ocupação. Eu apoio as pessoas que estão na ocupação, porque eu já tive que passar por uma ocupação. Já sei como é viver na ocupação. E eu sei quão é importante você estar na ocupação hoje em dia. Aí a gente chegou lá,
ele veio falando que ia tirar as famílias de qualquer jeito, as famílias já consolidadas, famílias já morando lá, com criança, já tinha... Por quê? Muitos estavam despejados, outros vieram da situação de rua, estavam morando de favor, ali foi a salvação de muitas famílias que não tinha para onde ir. Porque, assim, a cidade não oferece nenhum recurso. É o primeiro ponto que a gente tem que abordar. O número da população em situação de rua em Itaquá só cresce. Não tem um centro de acolhimento em Itaquá. A única coisa que a gente tem aqui é um centro pop, que a pessoa vai lá, toma um banho e dá uma refeição e depois manda para a rua de novo. A última vez que eles fizeram um centro de acolhimento em épocas frias, pegaram barracas de camping, colocaram as pessoas para dormir numas barracas de camping dentro do CRAS. Isso não é dar um mínimo de condição para a pessoa morar, para a pessoa ficar lá. E era só no período de épocas frias. E depois disso, para onde a pessoa vai? A pessoa vai buscar recursos na prefeitura, não tem. Vai buscar no CRAS, não tem. Tudo se fecha as portas. Então, o caminho que as pessoas tiveram é ir para a ocupação, é ir morar lá. Porque, queira ou não, é melhor um barraco de madeira, que a gente sempre fala, do que o frio das ruas. É melhor estar ali com toda a dificuldade, porque é dificultoso, não é fácil morar dentro de uma ocupação, não é fácil sofrer toda a pressão que eles sofreram lá, por parte da prefeitura. A prefeitura chegou lá... Tratou como um caso de polícia. De polícia. Típico de um delegado, né? Justamente. Trata o social como se fosse um crime. Um crime. Sim. Aí as famílias lá, ele mandou lá, depois dos 4 dias, mandou o secretário, um monte de secretário lá, falaram que ia tirar as famílias na ilegalidade. Porque é assim, feito as 24 horas da ocupação... só podem retirar as famílias de lá com mandado de reintegração de posse. Não, eles foram na truculência. Eles foram, a gente vai tirar e a gente vai tirar vocês aqui. Ficaram das 9 da manhã lá até 7 horas da noite, tentando tirar as famílias à força. Quiseram usar o conselho tutelar. Psicológica. Quiseram usar o conselho tutelar para retirar as mães lá com as crianças, tirar as crianças das mães. E ofereceram alguma alternativa? Não. Ou vai pra rua aqui, você não pode ficar e acabou. A alternativa que eles ofereceram foram cadastro. Cadastro de moradia. O que o cadastro soluciona na vida das famílias? Ou seja, o cidadão que está ali na ocupação, ele sai dali, vai pro meio da rua, faz um cadastro e... Sendo que... Quando Deus quiser, se aparecer Eu posso fazer uma parte? Uma habitação... E continua sendo cadastro, tá? Nós não temos nada além de cadastros da prefeitura como programa social, tá? Seja para a questão de regulamentação fundiária, porque é bom a gente separar esses dois projetos. Sim. A regulamentação fundiária são para as pessoas que tem casas, já tem habitação e está em situação irregular. Ou seja, não existe a matrícula, não existe a escritura, precisa de uso capião, etc. Então, é feita a análise... Esse programa da prefeitura é um programa sério? Existe um cadastro. Entende? Então, assim, eu faço as reuniões dos bairros, eu faço a reunião dos bairros, nós sabemos, é mapeado desde outras administrações, os bairros que as moradias estão em situação irregular, pendente de regulamentação fundiária. Então, vai ali uma equipe da prefeitura, faz o cadastro daquelas famílias, só que existe toda a questão processual, né? A questão processual para a regulamentação fundiária. Então, não está dissociado. Então, é feito o cadastro. Outra questão, nós estamos falando do plano de habitação social, que é para as pessoas que não têm moradia, que estão em situação de irregularidade de moradia, estão em situação de rua. A prefeitura não possui os equipamentos necessários, como o Wendel está frisando aqui, para atender a demanda dessa população em extrema pobreza, em situação de rua, em situação de ocupação, né? Então, a gente está falando da Caplas, da área da Caplas, ali no Monte Belo. Nós estamos falando de uma área, parte pública, parte privada, que pende várias ações trabalhistas, ações do fisco, ações e que não tem essa regulamentação e que dentro de um plano diretor não atenderia essa questão de moradia social.
Né? A gente tem que deixar claro isso tem que passar por um plano diretor da cidade. Então, pontuemos. Moradia social é para aqueles que não têm. Então, se você for fazer um cadastro, você está nos assistindo, você vai fazer o cadastro e você não tem moradia, você vai entrar na inclusão do cadastro de pessoas sem moradia. Se você tem moradia, só que a sua moradia pende de regulamentação da documentação, você vai para a questão de regulamentação fundiária. Ambos projetos são cadastros. Então, a gente não tem aquilo de concreto para trabalhar. Deixa eu falar uma coisa, doutora. É assim, eu estou aqui peguei aqui na notícia na internet que o novo Minha Casa Minha Vida, ele criou 3 faixas, né? Faixa salarial de 2.640, a faixa 2 de 2.640 a 4.400 reais e a faixa 3 de R$ 4.400 a 8.000, que concede aí a quem se inscreveu nesse programa um subsídio maior para as famílias com a menor renda, e há uma projeção do governo de, ao final desse governo, chegar aí a mais uma quantidade expressiva de moradia popular. Não seria mais inteligente, porque o que eu estou vendo é projeto, e pelo que a gente a bolinha que nós batemos aqui, você tem, e o próprio projeto da prefeitura, ele aponta que existem terrenos da prefeitura na cidade, e aponta a esse projeto para as pessoas fazerem mutirão, e também o próprio terreno da Caplas. Então, não seria mais inteligente, né, e concreto para dialogar com a população, estabelecer um convênio aí com o governo federal, no novo Minha Casa Minha Vida, na faixa 1, para atender a população de Itaquá? Por que a prefeitura municipal, os dois podem, por que não faz um movimento como esse? Que é mais concreto e que pode aí, em 2 anos, entregar a chave para essas pessoas. Porque pelo que eu ouvi aqui, são projetos, né, iniciativas, mas que não concretamente, né, se a prefeitura tem terreno, pode apresentar esse terreno para o governo federal. E tem uma população de demanda. Tem demanda, tem cadastro. Tem cadastro. Né? Mais de 40 mil cadastros. Então, você pode... Primeiro, tem Ana mais Paula, uma coisa que é bom a gente frisar do Minha Casa Minha Vida. Ele também garante que nenhuma moradia tenha menos do que 41 metros quadrados. Né? Então, a gente já tem uma garantia de um espaço mínimo adequado, né? Porque a gente fala de apartamentos aí de 100, 150 metros, a gente está falando do mínimo adequado para uma família. Então, o Minha Casa Minha Vida também na lei já vem determinado isso, que não poderiam haver moradias menores. Então, a gente teve o caso de Campinas, né, foi um caso icônico das casas, né, de 24 metros quadrados, um pouco maior que um banheiro, que o prefeito ali cedeu como se fosse uma benevolência do município, e aí a gente entra nessas questões, Douglas. Por que projetos do município acabam dissociados de um projeto consolidado como Minha Casa Minha Vida? É uma questão política. É uma questão política, de visibilidade política. Por quê? O Wendel vai poder falar até com mais precisão do que eu, porque ele é do Movimento de Frente de Luta por Moradia. Em Itaquá, há alguns projetos já aprovados com terreno que atenderiam mais de 1.500 famílias de imediato, que não consegue essa autorização da prefeitura por estarem vinculado com o projeto Minha Casa Minha Vida. Então, nós tivemos um lapso, né, temporal de 2016, quando cessou-se as concessões pelo Minha Casa Minha Vida,
né? Não por acaso depois do impeachment da presidenta Dilma. Golpe? Né? Depois Golpe do da golpe. Nós tivemos ali a paralisação desses projetos, né? Da concessão desses projetos, principalmente nos municípios que eram colocados ali, né? Contrários ao projeto de moradia ali do Minha Casa Minha Vida. E depois, por um processo aí de destruição de direitos e a questão do Casa Verde e Amarela, que a gente tem que tocar nesse assunto, que o Casa Verde e Amarela não contemplava a faixa 1. Ele começava a partir de R$ 2.490, a partir de. Então, quando a gente fala de faixa 1, nós estamos falando de pessoas que recebem até R$ 2.600. Então, no Casa Verde e Amarela, muito alardado, Casa Verde e Amarela era isso, era aquilo, ia resolver a questão de moradia no Brasil, que isso, ele não atendia a faixa 1. Então, nós tivemos... Não atendia o pobre. Não atendia pobre. Salvo engano, a pessoa teria que pagar 30 anos, né? Exatamente, 35. 35 anos. 35 anos. Minha Casa Minha Vida, a pessoa pagaria só 10 anos e já teria sua moradia definitiva. Pelo Casa Verde e Amarela, como a doutora disse aqui, 35 anos. Entendeu? E ainda, como forma de, a gente chama, para simplificar, em forma de leasing, que é o pagamento em caso de inadimplência se converte automaticamente em aluguéis. Então, a pessoa só teria a propriedade ao final do pagamento. Então, ela já entraria sem esse título. Diferentemente do Minha Casa Minha Vida, que o título já sai inicialmente em nome preferencialmente da mulher. Então, a gente tem a escritura do Minha Casa Minha Vida já automaticamente em nome da mulher. Aí vem a sua questão, Douglas. Por que não fazer isso unindo os projetos sociais que já existem com a aprovação e com o local, com o terreno, com a Minha Casa Minha Vida? E em 2 anos, ao invés de termos continuidade de cadastro, termos realmente entrega de chaves, moradia e essas pessoas numa habitação decente, numa habitação que atenda a necessidade da pessoa humana. Por que nós temos isso? Por questões políticas. Porque o Minha Casa Minha Vida está diretamente ligado ao governo federal. Ao governo do presidente Lula. Exatamente. A marca do governo do presidente Lula. A marca do governo do presidente, ao marketing do governo do presidente Lula, que funciona, que muitas pessoas moram hoje, só tem moradia hoje por conta do Minha Casa Minha Vida, por conta dos projetos habitacionais que foram implementados pelo governo do PT, só que, como nós temos 2, tanto o governo do estado como o governo municipal, atualmente, gente, é porque cenários políticos mudam. Então, eu estou falando hoje, atualmente, em polos opostos, se atrelar ao Minha Casa Minha Vida seria trazer luzes a projetos do PT, projetos do adversário. Então, é melhor que eu crie um protótipo de projeto que não tem como ser implementado nesses próximos 2 anos por conta da tramitação legal. Tem aquela coisa também, né? O ano que vem tem eleição, vota em mim que na próxima gestão eu vou... Que eu não tive tempo hábil. E aí vem sempre aquela questão. Eu falo para o pobre que eu não tive tempo hábil de fazer isso por causa de questões alheias à minha vontade. Não foi porque eu não quis, foi porque tinha uma... Mas eu já sei que essa tramitação existe, eu já sei que esse cadastramento... E quando eu falo assim, não vai esperar 2 anos, não vai esperar mais. Só que quando for o ano que vem, daqui a 1 ano e 7 meses... 3 meses, né? Daqui a 1 ano e 3 meses eu vou votar nele, porque eu tenho a esperança de que eu estou cadastrada, eu estou atrelada. Isso é uma forma de cativeiro eleitoral. Eu vou usar esse nome porque o outro nome é o rechaço, né? Que seria o um estelionato, eleitoral. Né? É um estelionato. O nome era esse, estelionato. E assim, né? Só para a gente fazer um link com as questões federais aí, e todo mundo acompanhou pela grande imprensa, o Brasil, desde menino, eu ouço falar que todo político fala, é preciso fazer uma reforma tributária no Brasil. Pois bem, nós fizemos aí no primeiro semestre um debate sobre uma reforma tributária com amplos setores da sociedade. Não é a que nós queremos, né, Ana Paula? Com certeza. Mas é a que é possível, né, atender todos os segmentos da sociedade. E o inominável, que foi ex-presidente
E agora descobriram que o cara é vendedor de muamba, rapaz. Puta que eu pariu. O cara vendedor de muamba. Ele vendeu um relógio e depois foi lá e comprou. Porque descobriram que ele vendeu o relógio que ele ganhou da Arábia. Mas vamos voltar. Pois no prego. Pois é. Vamos voltar para a história da reforma tributária. Ele foi lá e falou, vota contra. Vota contra, nós vamos votar contra, porque nós não vamos mudar nós não vamos levantar a moral desse governo. Ser contra o povo brasileiro, rapaz. É um absurdo. E eu acho que nós estamos falando das mesmas coisas aqui, né? Então, resolver o problema do povo vai potencializar a política do governo federal, que é o governo de todos. E a prefeitura deveria ser prefeitura de todos na cidade. Não deveria ser muito seletício. Eu costumo dizer no movimento que nós estamos criando, que tudo tem que ser para todos, não pode ser restrição. Você falou de um monte de coisa que não tem na cidade, mas aí você na Copa do Mundo, telão, é não sei o quê, é festa, é rodeio, rapaz, é a famosa política da enganação, né? Não tem energia elétrica, não tem iluminação pública na cidade. Saneamento básico. Não tem saneamento básico, mas na Copa do Mundo era um negócio, né? Eu não cheguei a ver, viu? Eu não cheguei a ver, mas que era bonito, iluminado, um negócio bacana. E as pessoas, Paulo, eu tenho reunião em bairro aí que as mulheres têm tentativa de estupro e roubo de manhã para quem pega o ônibus, esperando o ônibus para ir para o trem para trabalhar em São Paulo. E aí começam essas coisas, né? Rodeio, iluminação, umas coisas. Então, infelizmente é uma estratégia e as pessoas não podem se deixar levar por esse engodo, né? Essa enganação. É a questão da efetividade, né? A prefeitura, ela segue o princípio da efetividade. Os projetos, eles têm que ser efetivos. Se eu tenho um projeto, Minha Casa Minha Vida, que atende a faixa 1, que é a grande maioria da população do município, eu deveria atrelar os meus projetos ao Minha Casa Minha Vida por conta do princípio da efetividade dos atos públicos. Né? Então, vai ser mais efetivo, vai atender a demanda que nós temos da questão de moradia, das pessoas em situação de risco. Logo mais teremos novamente períodos de chuvas, né? Que vai colocar essas pessoas novamente em situação de calamidade pública e que nada está sendo feito além de cadastros. Então, a gente tem que levar a questão da efetividade, porque no discurso, Douglas, fica bonito. Eu vou ter um projeto municipal que vai atender as pessoas do meu município. Então, isso, no discurso, fica muito bonito, muito audível. Então, claro que aquelas pessoas que estão sedentas por moradia, vivendo numa situação de ocupação, como nós vemos na Caplaza. Todo estelionatário é bom de lábia, né? Não, e tem Ele consegue convencer o... E aquele que é enganado, a gente fala isso do estelionato. A vítima no estelionato, ela ouve o que ela queria ouvir. Exato. Que ela desejava ouvir. O sonho dela é passado muito claro. E é o sonho da moradia. Então, quando se faz uma reunião com as pessoas que estão numa situação de ocupação, vivendo em barracos, de madeira, papelão, cobertas por lona, sem saneamento básico, sem água, sem as estruturas, quando a gente vê pessoas assim e vem ali qualquer pessoas discursarem, falando que vai entregar para elas, em menos de 2 anos, um terreno que elas vão construir a casa dos sonhos dela, que ela vai ter isso. Isso é açúcar, adoça a alma. Né? Adoça a alma, mas só que quando a gente vai para as questões legais que dão a efetividade ao projeto, elas não existem. Nós não conseguimos pegar esse projeto de lei, foi requisitado junto à prefeitura que nos enviássemos esse projeto de lei. Esse projeto de lei não existe, foi assinado depois disso uma ordem de serviço para análise do plano diretor, para a inclusão desse plano. Isso, inclusão do plano, gente. Plano não é o projeto de lei. O projeto de lei tem uma tramitação dentro da Câmara dos Vereadores, uma votação, a discussão, projeto, né? Audiências públicas e o que vai ser colocado ali. Mas o que foi enviado é a inclusão desse plano
no plano diretor da cidade. Enquanto isso, aquelas pessoas vão ser movimentadas e manipuladas pelo açúcar que elas ouviram. Sim. Isso que é muito triste. Eu sou uma pessoa que veio de desapropriação. Eu vim para Itaquá por causa de uma desapropriação. Eu sempre falo isso. E eu sei o que é passar por isso. Passar de engano em engano, de assistente social em assistente social, ouvir esses engodos e continuar sem teto. Continuar sem teto. Eu passei por isso. Então, o Wendel passou por isso. Então, nós estamos aqui discutindo não somente as questões jurídicas que me cabem, que me são peculiar, mas também essas questões pessoais, que eu também passei por isso e hoje consigo identificar facilmente quando eu estou diante de um engodo. É um engano, gente. Infelizmente, é um engano. E uma coisa que falta, até para o Douglas mesmo, que presidencia a CUT, é a luta. O que falta de verdade é as pessoas reconhecer, porque o problema das pessoas de Itaquá é o que fala. O povo perece por falta de conhecimento. O direito, a gente está na Constituinte. Exato. Todos têm direito à moradia. E eu sempre falo que eu acho que o direito mais fundamental que todos precisam ter é a moradia. O demais, quando a gente tem a moradia, a gente conquista. Mas o que falta das pessoas é se organizarem, pressionar o governo. Porque, assim, esse governo que a gente tem na cidade agora é um governo que ele pensa só no lado empresarial. Ele quer as empresas perto. Ele tem lado. Isso, tem um lado. O trabalhador não importa. O transporte a gente sabe que é precário, a gente sabe que projeto de moradia não tem. Aliás, tem projeto, mas não tem ação para resolver a moradia, mas o que falta é a luta. As pessoas têm que entender primeiro, quem é o sem-teto? Sem-teto é todos aqueles que não têm moradia. Ah, mas eu pago aluguel. Você é sem-teto, porque a casa não é sua. No dia que você não tiver dinheiro para pagar o aluguel, a casa não é sua, então você é sem-teto. Ah, mas eu moro na casa dos meus pais, então você é sem-teto. No dia que seu pai ou sua mãe falar, você vai sair da minha casa, você não tem casa. Então, todos aqueles que não têm a sua escritura no seu nome, é sem-teto. Então, essas pessoas também, Douglas, devem se unir, porque assim, ou a gente se organiza, ou a gente começa a se organizar para lutar por isso, porque o direito está ali. Mas ele não vai bater na sua porta lá, falando, tá aqui. Não. Se a gente não brigar para que esse direito seja cumprido, eles façam alguma ação, não vai ter nada para a gente. Porque assim, por que eu falo que a moradia é fundamental? Assim, o direito mais fundamental que as pessoas têm que ter na cabeça da moradia. Por quê? Temos direito a trabalho, a condições de trabalho, tudo. Temos direito à educação, temos direito à segurança, temos direito a tudo isso. Mas, por exemplo, se você sai da escola, da sua faculdade, de qualquer espaço de educação, qual é o lugar que a pessoa quer ir depois do espaço de educação? É para casa. É esse o lugar que a pessoa quer ir. A gente tem direito à saúde? Beleza. A gente vai lá, passa por um tratamento que já é difícil dentro das unidades de saúde. Mas aonde é que eles mandam a gente se recuperar? Em casa. E se você não tem casa? Tem casa. Aí você vai lá, um trabalho escravo que a gente faz, trabalhar na CLT e tal, ainda tem muito benefício que o governo Lula trouxe pra gente, mas ainda, devido aos governos que passou, a gente ainda sofre muito. Você trabalha o dia inteiro sofrido, aí qual é o primeiro lugar que você quer ir depois daquele trabalho cansativo que você tá ganhando pouco ainda? Para passar no boteco, tomar uma cervejinha e depois ir para casa. Ir para casa. Eu falo assim, não tem situação mais cruel, Wendel, e aí o Wendel sabe disso, e assim, do que você olhar e não saber para onde você vai. Eu já fiquei em situações assim por causa de enchente, com a casa embaixo d'água e não saber para onde ir, ficar dentro de uma barraca e acordar de manhã e ir para a escola sem saber para onde ia voltar. Se aquela barraca ainda estaria ali, se aquele cobertor estaria ali, e eu vou dormir dentro da barraca. Então, a gente vê a situação de moradia, ela é primordial para o ser humano. Porque se você tem o local para você voltar, você tem segurança. Justamente. Você não coloca a pessoa numa situação de insegurança total.
Uma pessoa que fica com esse pêndulo, né, de uma faca prestes a cortar, como as pessoas que moram em situação de ocupação, porque hoje ela não sabe se ela está ali e amanhã ela pode ter a perda pela reintegração da posse daquele imóvel, ser despejada e jogada ao léu de novo. Olha para uma criança que olha para os olhos do seu pai e pergunta: o que você vai fazer? A situação de impotência que é colocada nos pais que estão com essas crianças. E aí, a luta, ela é arrefecida, ela é resfriada com essas conversas enganosas. Porque as pessoas passam a ter a esperança naquilo. Ela passa a ter esperança, não, mas fulano vai vir, vai dar essa casa, vai dar isso, então eu não vou precisar lutar, eu não vou precisar me insurgir, eu não vou precisar cobrar, não vou precisar acampar na frente da prefeitura para cobrar o meu direito, porque ele já veio aqui e já falou o que eu queria ouvir, que a gente queria ouvir. Quando meu filho olhar para mim perguntando assim: pai, mãe, será que a gente vai ter teto? Ele falou: não, vai ter, porque vai ter uma moradia social aí que vai vir algum dia. Enquanto isso, a gente tem projetos aprovados que podem atender essas famílias negligenciados. Eu vou bater nessa tecla. Temos ali projetos aprovados em Itaquaquecetuba, pelo Minha Casa Minha Vida, que atenderiam faixa 1, que atenderiam essas pessoas e que são negligenciadas por questões políticas. Eu não sou o número político, eu estou aqui vinda dessa situação, o Wendel está aqui vindo dessa situação. E quando a gente vê o uso político das vidas, a gente vê o uso político das nossas próprias vidas. Doutora, a gente tem que, para quem está nos ouvindo aqui, assistindo, a gente tem que entender que política é opção, né? A gente ouviu aqui o relato da doutora Ana Paula, do que foi a Casa Verde e Amarela. Ela foi uma opção do governo de atender quem estava no andar de cima. Eu vou falar de uma experiência. Eu nasci em Diadema em 82, tirando o centro da cidade, o resto era tudo comunidade. Com certeza. Era tudo favela, né? Era o termo mesmo. No primeiro governo do então prefeito, primeiro prefeito do PT, Gilson Menezes, começou um processo de urbanização dessas favelas, que foi uma coisa efetiva, saca? Não é aquela coisa, eu estou pensando em fazer. Foi colocado em prática e hoje praticamente você tem várias grandes comunidades na cidade, mas comunidade onde as pessoas tem uma casa, né, de alvenaria, ao lado você tem uma creche, uma pré-escola, um posto de saúde. Isso é a opção pelos pobres. É política. Né? Opção política pelos pobres. Como é a opção política do presidente Lula pelos pobres, ao mudar a faixa do Minha Casa Minha Vida, ao propor um salário mínimo com aumento real que vai pegar a base da população que não tem sindicato, que não tem proteção. Reduzir os impostos, reduzir os impostos, salário igual, trabalho igual para quem trabalha entre homens e mulheres. Enfim, é uma questão de opção, né? E as pessoas, elas têm que ter clareza, né? De qual é a política qual a política de um governo, qual a política do outro e quem está por trás dos governos, né? Porque aí vai determinar qual é a opção política, como foi dito aqui pelos nossos entrevistados. Eu acho que é muito bom, muito boa essa reflexão. E a reflexão, e quando a gente constrói o movimento Itaquá para Todos, é para discutir na perspectiva que todo mundo tem o direito, né? Aquele que é empresário, aquele que é comerciante, aquele que é estudante, aquele que é trabalhador, aquele que não tem emprego, aquele que tem subemprego, mas as pessoas, elas têm direito e todos têm que ser atendidos. Infelizmente, o que a gente vê aí não é uma política que para atender, né? É aquela coisa, Douglas, só para as pessoas entenderem bem o que a gente está querendo falar aqui. O prefeito atual da cidade, ele tem um lado, como já foi dito aqui, a gente percebe que ele é um lado bolsonarista, como também o governador porque
Todo mundo viu, saiu no noticiário. Aquela verba que veio para comprar livros para a cidade. 192 milhões. E só porque veio do governo federal, eles recusam. Agora eles querem fazer a autogestão deles ali e... Cara, aí tá rolando uma investigação. Talvez vocês não saibam. O Ministério Público foi para cima e quer saber o argumento para fazer um troço como esse. Entendeu? Porque o que se levantou aí é que o governador do estado celebrou várias compras aí e contratos com empresas que são ligadas ao secretário da Educação. Então tem algo, não cheira muito bem aí nessa história. Eu não quero o seu livro, mas eu vou fazer aqui com a Ana Paula, que é minha amiga, e a gente vai conversar. Sabe esse tipo de coisa, cara? Além das questões políticas, esse povo coloca, acima de tudo, os bons negócios com os amigos. Entendeu? Que é muito grave. Porque quem sai perdendo é o povo, né? É verdade. E às vezes a pessoa pergunta, mas o que tem a ver o livro com a habitação? É a mesma coisa que esse prefeito atual está fazendo. A doutora bem salientou aqui, tem projeto na cidade que falta a intenção desse prefeito para aprovar o Minha Casa Minha Vida aqui na cidade. É o que eu falo. Ele quer fazer várias casas. Hoje em dia é muito mais fácil você construir uma torre que vai abrigar muito mais família no espaço do que você ficar construindo casinhas. Mas o município, sozinho, ele não vai ter receita para resolver o problema. Ele não vai ter receita para resolver o problema de 40 mil famílias aí que estão esperando moradia. Joga a responsabilidade de fazer para o próprio indivíduo, né? Isso. Individualiza as ações. Subjetiva. É subjetivada a responsabilidade. O que ele, como gestor, deveria fazer é isso. Buscar o governo federal, buscar o Estado também para ajudar em moradia. Porque aqui também a cidade ficou de fora. Porque, assim, fizeram várias promessas aqui que o governo do Estado ia fazer moradia no Alto Tietê aqui e a única cidade que ficou de fora foi Itaquá. Passou por fora, Itaquá. Ficou por fora. Então não tem verba do governo do Estado para fazer moradia popular aqui. Então, o que falta desse prefeito é tirar esse ego dele, que ele pode fazer tudo, que direita e esquerda, lembrar que a preocupação do gestor, ele tem que ser com o povo. Né? Ele tem que ser com o povo. E qualquer um que for se candidatar para aquilo, se propor aquilo lá, a pessoa tem que pensar no povo. Não importa se é direita, se é esquerda, se é aquilo. Se beneficia o povo, é isso que ele tem que fazer. Mas o que a gente tem que abrir a mente das pessoas de Itaquá é isso. A vida não é um marketing. Aquilo tudo que vocês veem na internet é uma grande ilusão. Porque quem está no dia a dia, quem está andando nas ruas, está vendo toda a realidade. Aquilo ali é uma grande farsa o que eles mostram. Moradia, é só andar. Pega um transporte precário. Ia mudar ônibus, ia ter Wi-Fi, ia ter aquilo outro. Não tem até hoje. Não tem. Moradia, a gente já sabe como tá. É só um projeto, é só cadastro. Vai bater na porta, só cadastro. Saúde, inaugura vários postos de saúde na cidade. Chega lá, não tem médico, falta remédio. Não tem a metformina para os diabéticos como eu. Ou as creches, né, Wendel, subvencionadas que não tem uma questão pedagógica, né, uma coordenação pedagógica efetiva para aproveitar os primeiros anos da criança. Então, você tem a creche, só que não tem essa questão pedagógica, né, o projeto pedagógico. E o que eu quero salientar aqui é que nenhum de nós, e vou falar por todos, né, fazer meu papel de advogada, que é falar pelas outras pessoas, não é ser contra o progresso. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas ele ampliou a estrada. A gente tem que ver a que custo. Nós não somos contra a urbanização da cidade, muito pelo contrário. Nós não somos contra que as pessoas tenham moradias dignas, muito pelo contrário. Nós somos contra a falácia, as mentiras, ao engano, a tentar manipular o munícipe como se fosse fazer algo que ele não tem o arcabouço para ser feito. E aí a pessoa fica esperando e tomar para si a responsabilidade daquilo ser feito. Nós queremos sim o progresso da nossa cidade. Nós somos de Itaquá, estamos em Itaquá e todos nós queremos uma cidade melhor. Melhor para quem tem carro e para quem não tem. Melhor para quem anda de ônibus ou para quem precisa do trem. Melhor para quem está no rincão,
nas divisas, né, que a gente fala, divisa de Itaquá com Mogi, divisa de Itaquá com Suzano, divisas que são sempre esquecidas, né, com Guarulhos, as periferias do nosso município, a gente quer que seja atendida como os centros também, porque nós vemos obras no centro, na visibilidade daquelas pessoas, mas quando chegamos nas periferias, nós vemos que o povo continua abandonado, nós vemos que tem pessoas ainda sem saneamento básico, e quando a gente fala básico, é básico mesmo, esgoto a céu aberto. Nós vemos, ao invés de canalização de córregos, assoreamento. Nós vemos um dano ambiental. Então, o crescimento, ele pode vir sim, ele tem que vir sim, mas atendendo à dignidade da pessoa humana, à dignidade do meio ambiente que nós vamos morar e à dignidade que nós queremos para a moradia do nosso povo. Então, nunca ouçam as nossas falas como alguém contrário ao progresso. Nós somos a favor de um progresso respeitável. Legal. Gente, uma boa conversa aqui sobre habitação e também falando sobre temas nacionais e outros temas que são importantes na nossa cidade. Então a gente vai aqui para o último bloco aqui da nossa entrevista, para a gente falar um pouquinho da luta, da Frente de Luta de Moradia em Itaquá. Eu quero que você passe aí os seus contatos, os dias das reuniões aí da Frente de Luta por Moradia, e quem quiser participar do movimento é importante, tem todo o apoio nosso da CUT, dos sindicatos da CUT, e a gente está junto aí para somar no movimento. Então, passo para você para fazer as considerações finais, falar do movimento e deixar o seu contato aí para quem quiser se incorporar na luta política por moradia aí na cidade, junto com a Frente. Perfeito. Nosso movimento, ele é focado nas pessoas que estão precisando de moradia, porque um tema que a gente tem é o seguinte: quem paga o aluguel não come, e quem come não paga aluguel. Ou a pessoa escolhe comer ou paga o aluguel. Se você está nessa situação também, se não está aguentando mais pagar aluguel, não aguenta mais passar essas humilhações, ou está em situação de rua, procura os nossos grupos de base. A gente tem grupos de base em alguns bairros de Itaquá, mas a gente sempre vai divulgar as reuniões na nossa página lá, que é o Movimento Sem Teto Cida Rodrigues, que ficou frisado como o nome da minha mãe, que ela que idealizou a nossa luta aqui, que a gente também é filiado à Frente de Luta por Moradia, né? Rapaz, a sua mãe te educou direitinho, hein? Foi. Além de ser uma militante, também educou bem o filho. Perfeito. Parabéns, dona Cida. Conseguimos. O nosso movimento consiste nisso: ajudar o sem-teto a se organizar, a sair do sufoco, a sair do aluguel e ir para a luta, gente. Ficar esperando, o direito ele não bate na sua porta. Ou você busca ele, ou ele vai ficar parado lá. Só uma coisa que eu queria salientar rápido é o seguinte, gente: se você não tiver comprovante de residência, você não consegue nada. E esse é o maior problema das pessoas. Porque muita gente não consegue um trabalho. Você vai no banco para abrir uma conta no banco, eles pedem comprovante de residência. Se você não tem comprovante de residência, você não tem nada. Vai na escola, não tem comprovante de residência, não consegue, às vezes, a vaga na escola. Então, é muita coisa assim... Consegue se inscrever num projeto social do governo federal. Então, por isso, a pessoa precisa da moradia. Ela precisa da moradia definitiva, ela precisa de uma moradia digna. Legal, Wendel. Muito obrigado pela sua participação. Vou passar aqui para a doutora Ana Paula Maria, para ela também fazer a sua consideração final, falar um pouquinho do trabalho que tem feito em Itaquá, né, que é um trabalho mais amplo, mas tem um foco muito aí nas questões da política de gênero, política para as mulheres, e fazer a sua consideração para aqueles que nos acompanham. Bom, primeiramente foi um prazer estar aqui nesse bate-papo. Nós poderíamos ficar aqui por horas falando sobre as questões das desigualdades, a conscientização, porque o trabalho de conscientização, da pessoa se conscientizar do direito que ela tem, o Wendel falou mesmo que se você não for atrás do direito, ele não vai te socorrer. Existe um brocado, né, no direito que a gente fala: o direito não socorre quem dorme. Se você dormiu, ele não vai te socorrer. Então, você tem que ir atrás dos seus direitos, buscar realmente auxílio, seja por advogados particulares, seja pela defensoria pública.
cada promessa que chegar à sua residência sobre a questão da regulamentação fundiária ou da sua inclusão no cadastro de moradia social, busque informações, busque ir além daquilo que você está ouvindo. É muito importante. E eu te convido para participar do coletivo Mulheres Alinhadas, que é o nosso canal de escuta e de fala para as mulheres, para que você tenha acesso a essas informações e muito mais. Na última sexta-feira foi lançado o programa Junto com a Kathleen, que também é do Movimento de Luta por Moradia, está no ar. Vão lá até o nosso canal no YouTube, Coletivo Alinhadas no YouTube, e nos sigam nas redes, porque esse é o nosso trabalho, conscientizar, falar, para que você tenha como ferramentas buscar os seus direitos. E eu agradeço, Douglas, e Itaquá é para todas e todos, né? É isso aí. Maravilha, então chegamos ao final desse programa que nós discutimos um pouquinho dos problemas que envolve a habitação na cidade de Itaquaquecetuba e também outros temas transversais, né? Itaquá é uma cidade que cresceu, né? E com esse crescimento você tem vários outros problemas, né? Nós temos problema de infraestrutura na cidade, nós temos problema de transporte, nós temos aqui, doutora, a gente tem esse levantamento através do Diese na POSP, um número muito grande de mulheres trabalhadoras que não têm creche, né? Não tem creche. E algumas escolas aqui na cidade, que são as conveniadas, que a qualidade é muito duvidosa, né? Nós temos problemas de enchente na nossa cidade, nós temos muito problema, muitas questões a serem debatidas e que um pouco nós fizemos esse debate hoje. Quero agradecer o Wendel, a doutora Ana Paula, e na próxima quinta-feira estaremos de volta com mais um convidado para falar sobre essa cidade que nós aprendemos a amar, e é uma cidade bonita, uma cidade de gente trabalhadora, uma cidade de nordestinos, e que horror essa semana o governador de Minas, né? Fala que queria separar o Sudeste do Nordeste, né? Vai ter que separar Itaquá do Sudeste também, né? Porque Itaquá, uma cidade nordestina, de gente boa, gente trabalhadora, gente que vai para São Paulo, trabalha, volta, final de semana vai para o futebol. Esse é o povo da nossa cidade, a cidade que a gente ama e que a gente debate ela porque a gente quer uma Itaquá para todos, uma Itaquá que as pessoas vivam com dignidade. Até quinta-feira que vem, beijo no coração de todos.